Vamos ver agora aqui o limite fundamental exponencial, que é um dos limites fundamentais. Existem dois, que a gente tem que aprender aqui no cálculo 1. O primeiro é esse aqui, que é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a infinito. Tá ok? O que a pessoa pode pensar aqui para resolver? Ela pode tentar substituir o infinito, a gente vai ficar com 1 mais 1 sobre infinito, elevado a infinito. Esse valor aqui ele tende a zero, então a gente fica com alguma coisa próximo de 1 elevado ao infinito que a gente não sabe resolver. Então isso aqui não pode ser feito, óbvio. Eu vou adiantar que este valor aqui ele vale E, que, para quem não lembra, é uma constante que a maioria das pessoas estuda bastante, até no ensino médio. É a constante de Euler, que vale aproximadamente 2,7128. É um número irracional, como o número π, tá ok? As casas decimais dele são, vamos dizer assim, eternas. A gente pode continuar definindo aí. E elas não se repetem de uma forma, vamos dizer assim, lógica. Cíclica, né? Eu falei Euler, tem gente que conhece pelo nome de Euler, tá? É porque em alemão se escreve assim. Em alemão não, né? Se escreve assim. E aí algumas pessoas leem Euler, mas acho que a leitura correta seria Euler, mas isso não interessa. O que interessa aqui é o seguinte. Esse aqui é o primeiro limite fundamental. O que é um limite fundamental? É um limite que serve, vamos dizer assim, de fundamento para alguma outra coisa. Ele é muito importante para a gente resolver outros problemas, como por exemplo, limite de 1 mais 2 sobre x elevado a x quando x tende a mais infinito. A gente só pode resolver isso aqui se a gente soubesse o primeiro resultado, tá ok? Ou ainda, essa constante de Euler é uma constante importantíssima, assim como o π. Graças ao π a gente pode calcular o quê? Circunferência de círculos, área de círculo, volume de esfera, área da esfera, né? A área lateral, a exterior da esfera, enfim, uma série de coisas. Graças à constante de Euler, a gente pode achar uma série de coisas, inclusive ela é responsável por essa incrível identidade aqui, que seria E elevado a πi, onde I é raiz de menos 1, mais 1 é igual a zero. Algumas pessoas têm até noção de por que isso é uma verdade, mas é uma coisa que, pelo menos para mim, a primeira vez que eu vi foi bem interessante. Lá pro final do curso de cálculo com variáveis complexas, a gente pode ter uma noção muito boa de por que isso aqui é uma verdade. Por enquanto, a gente precisa saber que essa constante é muito importante. Para o cálculo 1, o que você precisa saber é só isso. Sabendo que este limite resulta nesta constante, já é o suficiente para resolver esse tipo de problema, que mais à frente, no próximo vídeo, eu vou explicar com exercícios. Entretanto, eu acho que isso fica uma noção muito vaga, tá ok? De o que é este Euler e para que ele serve. Então, o restante desse vídeo eu vou dedicar a tentar explicar de uma forma que faça um pouco mais de sentido o que é esta constante, tá bom? Então vamos lá. Ela é uma constante assim como o π, né? E o π a gente obtém a partir dividindo-se a circunferência por 2 vezes o raio, nós temos o valor do π. É assim que ele é definido. A gente pode definir o Euler através disso aqui, ou através de uma outra noção que eu vou mostrar aqui embaixo. Um dos jeitos da gente entender o que é este valor é através também do gráfico. O gráfico disso aqui, supondo que isso aqui fosse uma função, ficaria algo mais ou menos desse tipo. Se essa função fosse y igual a 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado a x, como seria esse gráfico? Seria algo deste jeito. Você não precisa saber plotar esse gráfico, mas seria interessante se tivesse uma ideia de como é que ele funciona. Mais ou menos assim. Desculpa. Mais ou menos assim. Última tentativa. Tá ok. E aqui a gente tem uma assíntota, que está muito mal desenhada, mas espero que você entenda. Bem aqui, ó. E essa assíntota é exatamente o número da constante de Euler, 2,7 alguma coisa. Então, a partir disso a gente pode perceber que quando este valor ele tende ao infinito positivo, o valor de y ele tende a E, ao número de Euler. E inclusive a gente já pode ter uma noção que aqui, se ele fosse a menos infinito, ou seja, se esse valor aqui fosse menos, também tenderia a Euler, e não menos Euler, como eu já vi algumas pessoas achando, tá ok? Se você duvidar disso, é você ir jogando valores altos aqui para x, que você logo vai achar que ele tende a se aproximar deste número, como
A gente pode ver nessa tabela que eu botei aqui do lado já, adiantando esse problema. Aqui a gente tem os valores de y, de x em verde, tá ok? E em azul nós temos aqui os valores de y. Eu vou desenhar aqui rapidinho, só para a gente ter uma noção. Então a gente ficaria com algo assim, 1 mais 1 sobre x elevado a y, elevado a x, desculpa, é igual a y. E conforme a gente vai jogando valores maiores de x, a gente pode perceber que o valor de y ele tende a se aproximar da nossa constante lá, que é 2,7182. Olha, até aqui a gente já tem ela exatamente do jeito que eu escrevi lá. E existem outras casas, tá ok? Então quanto maior o número, mais próximo ela fica. Mas o que isso quer dizer? Ainda fica uma coisa muito abstrata. Entender o que é esse número, né? Porque o π a gente tem uma aplicação bem prática para ele. Aqui a gente ficou sem essa aplicação. Vamos tentar entender então agora o que é mais ou menos essa constante. Eu vou usar um exemplo que eu já vi vários professores utilizando. Eu acho que é um exemplo bem intuitivo de o que é isso aqui realmente, tá ok? Repito, você não precisa saber isso para o cálculo 1. Sabendo que essa igualdade é uma verdade já é o suficiente. Vai ter que aprender a manipular ela para a gente inclusive achar o resultado disso aqui, umas coisas mais difíceis. Mas para o cálculo 1 você só precisa saber que isso aqui é uma verdade, tá bom? Geralmente, talvez algum professor exija que você saiba o que é a constante de Euler mesmo. Mas eu nunca conheci um professor que fizesse isso. Até porque não é necessário para esse curso. Lá em economia você deve ver isso. Vamos lá. Vamos supor que você vá a um banco e peça R$100 emprestado. E aí depois de um ano, o banqueiro diz assim, ó, tá bom, então depois de um ano você vem aqui e me paga R$200. Então quanto foi os juros? Os juros foram de 100%, já que você pegou R$100 e você vai ter que pagar 100, que eram os 100 originais, certo? Mais, vou botar aqui de amarelo mesmo, mais 100 de juros, tá ok? Mas aí você diz pra ele, olha só, ou seja, você teve que pagar duas vezes, né, os 100 reais, ou você teve um juros de 100%, a gente pode interpretar isso dessas duas formas. Mesma coisa. Em um ano, né, que equivale a 12 meses, vou botar aqui 12 meses. Aí você diz assim pra ele, tudo bem, seu banqueiro, mas o que acontece se eu vier aqui e no meio do ano eu lhe pagar esses 100 reais? Ou seja, o que acontece se eu vier aqui e lhe pagar no meio do ano? Quanto eu vou ter que lhe pagar de juros? Ele diz assim, tudo bem, então no meio do ano você vem aqui, vamos fazer o acordo seguinte. Você vem aqui no meio do ano e como em um ano, que são 12 meses, você ia ter que me pagar R$200, você vem aqui e me paga 150, certo? Parece muito justo. Que é como se você me pagasse 1,5 vezes dos 100 originais, ou se eu estivesse me pagando 50% de juros, que é a metade do juros que você ia pagar em um ano. Aí você diz assim, tudo bem, seu banqueiro. Legal essa sua ideia. Mas pode acontecer de ano que vem, eu não consegui, quer dizer, daqui a 6 meses eu não consegui lhe pagar. Por quê? Então, eu não tenho certeza se eu vou me pagar no meio do ano. Então no final do ano eu venho aqui e lhe pago os R$200. Aí ele diz assim, não, pera lá. No final do ano você vem aqui e me paga R$225, se você não conseguir me pagar no meio do ano. 225, mas eu tinha que pagar só 200. De onde é que apareceu esse 225? Ora, muito simples. Se eu lhe dei em 6 meses 50% de juros, e mais 6 meses eu vou lhe dar quanto de juros? 50%. 6 meses. Só que esses 50% eles vão ser, ou você vai ter que pagar 1,5 vezes o valor. Só que esse valor é esse valor aqui, ó. É sobre os 150, que é como se você estivesse pegando o empréstimo de volta. Tá ok? Então, no final, você vai ficar com uma dívida de 225, que equivale a 100 que você pegou originalmente, mais 50 dessa primeira passagem aqui de juros, mais 75 dessa segunda passagem aqui de juros. Por que isso? Veja bem, eu antes, o banqueiro falando isso, né? Eu antes tinha a certeza de receber R$200 em um ano. Só que agora eu vou receber 150 em 6 meses. E aí eu vou ficar com esses 150 e ter que bolar um jeito de transformar ele em 200. Então vamos dizer que esses 25 é o preço que é a diferença daqui pra cá, né? É o preço que você paga por estar me dando essa dor de cabeça. É mais ou menos esse o raciocínio. Isso, teórico, não deixa de ser algo relativamente justo. Claro, os juros de 100% é um absurdo, né? Um banco não deve cobrar os juros de 100% em um ano. Mas se você concordou com os juros de 100%, é razoável esse segundo raciocínio aqui. Então vamos lá. Aí agora eu vou botar só mais um aqui pra gente expandir mais uma vez o raciocínio, mas é mais ou menos a mesma ideia. Aí você diz assim, mas seu banqueiro, e se eu vier aqui e lhe pagar em 4 meses?
Fiz a seta curta demais. Em 4 meses. Aí o banqueiro diz assim, em 4 meses... Em 4 meses você vem aqui e me paga 1,33 vezes o valor ou 33%. Da onde ele está tirando esse valor? Simples, 4 meses é 1/3 de um ano. Então ele pegou e tirou 1/3 de 100%, que é 33, tá ok? Aí você diz assim pra ele, tudo bem, seu banqueiro, mas pode ser que mesmo assim eu não consiga pagar. Aí ele diz assim, sem problema. Então você vem aqui depois de 4 meses e me paga quanto agora? Mais 1,33 vezes o valor que você pegou emprestado. Mas quanto é o valor que você pegou emprestado? Já é esse valor daqui. A gente vai já entender onde é que isso chega em Euler, mas chega, acredite. E eu já fiz a multiplicação aqui, né? 1,33 vezes 1,33 dá aproximadamente 176. Vou botar aqui 176. E por último, você diz assim, mas e se eu não conseguir pagar nem nesse final? Aí você vem aqui no final do ano e me paga 235. Veja bem o que aconteceu, a gente já teve aqui um incremento maior. Da onde veio esse 235? É 1,33 vezes esse valor aqui, que é um juros de 33% em 4 meses, que é o que ele havia combinado, tá certo? Então olha só o que aconteceu aqui. Ficou bem claro o que está acontecendo, né? Esse valor ele está aumentando, e cada vez que você ganha o direito de pagar o banqueiro em menos tempo, ou mais vezes durante um ano, mais você paga. Só pra gente ter uma noção, eu vou botar aqui o que aconteceria se você perguntasse pro banqueiro assim, e se eu pagar e se eu puder pagar depois de 3 meses? Sendo que 3 meses equivale a 1/4 do ano. Aí a gente teria 3 divisão e aqui no final você teria que pagar 244. Tá certo? Agora vamos entender o que aconteceu aqui nessa fórmula. Não, primeiro surge uma pergunta aqui. E se eu pudesse o banqueiro pagar a cada mês? Ou melhor, e se eu pudesse pagar a cada dia? E se eu pudesse pagar, na verdade, a cada hora? E se eu pudesse pagar a cada minuto, a cada segundo? Ou seja, e se eu tivesse infinitas possibilidades de pagar em um ano? Quanto teria esse valor final que eu teria que pagar no final do ano? Essa é a pergunta. Se eu pudesse vir aqui e lhe pagar a qualquer hora, vamos dizer assim. Se eu pudesse pegar este dinheiro emprestado, vou até desenhar aqui, puxar um pouco mais. Se eu pudesse pegar este dinheiro emprestado, os R$100, e eu pudesse lhe pagar qualquer momento desse ano. Ou seja, se eu dividisse isso aqui em infinitas vezes, certo? Ou seja, um ano dividido em infinitas partes. Quanto eu teria que lhe pagar no final? Esta é a grande pergunta deste problema. Dependendo... Então... Não, desculpa. Vamos fazer assim. Vamos armar aqui uma fórmula do que está acontecendo aqui. Esse 225, da onde ele apareceu? Não sei se você consegue enxergar, mas esse 225 foi 100, que era o que eu tinha, pegado emprestado, vezes 1,5, vezes 1,5. Então eu posso dizer que esse 225 é a mesma coisa que 100 vezes 1,5 ao quadrado. Tudo bem? E esse 235, de onde ele apareceu? Ora, ele foi 100 vezes 1,33, vezes 1,33, vezes 1,33. Então eu vou dizer que isso aqui é 100 vezes 1,33 ao cubo. Tranquilo? E mais uma vez, vamos lá. Esse 244 ele apareceu da onde? Ora, qual é o valor que ficaria aqui? Seria 1,25 vezes. Por que esse 1,25 vezes? Porque eu pegaria o 100% e dividiria em 4. Que no caso daria 25 em cada uma das etapas. Então, esse 244 eu tenho certeza que ele é resultado de 100 vezes 1,25 elevado ao quê? A quarta. Porque teria uma vez, outra vez, outra vez e outra vez 1,25 aqui, ok? Então, olha só, dá pra ver que a gente está formando um padrão. E a gente pode criar uma fórmula para esse padrão. Eu vou rolar mais uma vez aqui para criar a fórmula agora. Qual é a fórmula? A fórmula é aquela que a gente botou lá em cima. Veja bem, vê se não é isso que está acontecendo. A gente tem aqui y, que é esse total que eu tenho que pagar aqui no final, que no caso era 235, 244, é igual a 1 mais 1 sobre x elevado a x. Vamos ver se não é uma verdade. Bem aqui nesse caso, o que é o x aqui nesse caso? É o número de vezes que eu quero dividir o ano. Vamos dizer assim. Aqui eu dividi o ano em 2 vezes que eu posso pagar. Ou eu posso pagar no meio do ano ou no final. Então esse x vale 2. Aí olha só o que acontece. Para este valor aqui, no caso para 2, a gente vai ter aqui 1 mais 1 sobre 2 elevado à segunda,
que é igual a 1,5 ao quadrado. Opa, desculpa, eu esqueci de multiplicar aqui o 100, porque a gente está pegando 100 emprestados, né? Aí vai ficar 1,5 ao quadrado vezes 100, que é o que a gente tinha visto que vale 225, certo? E você pode testar para as outras, você vai ver que é uma verdade. Se eu tivesse pego, por exemplo, esse valor aqui para o terceiro caso, seria 1 mais 1/3 elevado à terceira, que é igual a 1,33 ao cubo vezes 100. Tranquilo? Opa, eu esqueci de botar o 100 aqui também. Sim, mas tudo bem, isso não interessa. Então a gente ficou com essa fórmula. E se eu quisesse ter o direito de pagar ele infinitas vezes em um ano, que é esse último caso aqui, quanto eu pagaria no final? Ora, quanto você pagaria no final é muito simples. A gente já viu isso. A gente não pode jogar infinito aqui nessa fórmula. Na verdade, a gente não pode jogar infinito em nenhuma fórmula, né? Que ela fica meio doida. Então o que a gente vai usar? A gente vai usar o artifício do limite. A gente vai ver o limite de y quando x tende a mais infinito. E isso aí a gente sabe resolver. A gente pode dizer que isso aqui é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x vezes 100 quando x tende a mais infinito. Isso aqui, ó, a gente já... vou até pegar outra cor aqui, em caráter especial. Isso aqui é algo que a gente já conhece. Que vale quanto? A constante de Euler. Então a gente vai ter aqui Euler vezes 100. Que é aproximadamente 271... Deixa eu ver se é isso mesmo. 271,82. Ou seja, se eu quisesse ter o direito de pagar em qualquer momento do ano com juros correspondentes, no final do ano eu pagaria 271,82. E é isso que é a constante de Euler. Ainda parece uma coisa meio abstrata, vou dar um exemplo um pouco melhor, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: isso aqui, esse processo bem, vamos dizer assim, particionado, é uma coisa muito mais real na natureza, certo? Porque na natureza as coisas não acontecem assim em pulos, vamos dizer. Elas não são uma escada, né? Você não vê, a maioria dos fenômenos não acontece dessa forma. Tanto os fenômenos físicos como fenômenos biológicos. Enfim, o decaimento de um material, ele não acontece assim, o material está inteiro e pum, decai com tudo. E aí inteiro de novo e cai com tudo. Não. O material ele vem de uma forma suave, certo? Decaindo. É essa curva que faz mais sentido para os fenômenos naturais e para o que acontece na natureza. Então, essa constante de Euler ela é muito melhor para expressar esses fenômenos. A gente vai entender isso agora aqui com um segundo exemplo que eu achei bem interessante, que é o crescimento de bactérias. Que você com certeza já fez algumas centenas de exercícios no ensino médio sobre crescimento de bactérias usando a constante de Euler, apesar de nem saber porquê e o que era essa constante. Bem como o log natural, né? A constante de Euler ela origina o log natural, que é o log com a base E, que a gente escreve assim, log neperiano, ou log natural, tá ok? Bem, vamos ter uma ideia aqui, só pra gente... Vamos dizer que eu tenho uma colônia de bactérias que ela duplica a cada 1 hora. O que acontece? Quando a gente recebe essa informação que ela duplica a cada 1 hora, a impressão que a gente tem que acontece é isso aqui, ó. A gente tinha uma bactéria e depois de 1 hora, vamos dizer mais ou menos, surgiu outra bactéria. E depois de mais 1 hora, o que acontece? Essa mesma bactéria está aqui, essa outra bactéria está bem aqui, e vão surgir mais 2 bactérias, uma de cada uma dessas, né? Isso, de fato, é verdade. Repare que eu não tô me atendo aqui à questão biológica, tá ok? Mas o que eu quero que você entenda é matematicamente o que acontece. Matematicamente o que acontece, na verdade, não é isso aqui, assim. A bactéria, ela não fica aqui uma bactéria, e quando dá 59 minutos, 59 segundos, ela, pum, aparece a segunda bactéria. Não é assim. E aí tem duas bactérias, aí quando dá 1 hora, 59 minutos e 59 segundos, aparece a última bactéria. As outras 2 bactérias. Não é assim. É uma coisa muito mais gradual. Como seria uma interpretação mais lógica disso? Seria algo mais ou menos assim. E até mais real, diria eu. A bactéria, ela tá aqui. E ela vai se multiplicar em 1 hora, né? E vai aparecer outra bactéria aqui que eu vou desenhar verde. Só que essa bactéria roxa, ela já vem se multiplicando no meio do caminho. Tá ok? E o que vai acontecendo? Essa outra bactéria verde, ela vem aparecendo. Ela vem aparecendo, ela já está quase formada aqui.
E aí, pô, quando dá 1 hora, ela de fato aparece completamente. Mas ela esteve durante todo esse processo se formando. E aqui para as 3 horas, o que acontece? Acontece a mesma coisa. Essa bactéria ela vem aqui, e aí aqui em 3 horas ela tá. Só um minutinho. Essa outra roxa também. E o que, que vem acontecendo neste tempo? Veja bem, nesse mesmo tempo, essa bactéria vem surgindo uma outra aqui e uma outra aqui em cima, até que aqui no final a gente tem essa bactéria pronta. E aqui embaixo também. Isso aqui é uma coisa muito mais lógica. Só que se a gente prestasse atenção, a gente estaria incorrendo em um erro aqui. Porque, de fato, esta bactéria verde bem aqui, ela já estava gerando uma terceira bactéria. Não é verdade? Ela já começou o processo de geração. E esta terceira bactéria que está sendo originada também já está gerando uma última bactéria, que seria essa daqui. Então, de fato, bem aqui, nós não temos uma bactéria inteira pronta, vamos dizer assim. O que está acontecendo bem aqui neste quadro seria que essa bactéria ela seria pintada de várias cores. Na verdade, ela seria, meia bactéria que estaria se formando, meia não, mas assim, uma parte da bactéria que estaria se formando e as outras partes dela seriam as próximas bactérias que apareceriam. Deu para entender? E isso aqui é uma coisa muito mais próxima dos fenômenos naturais, tá certo? Que é uma exponencial. E é a mesma coisa que acontece com as outras. Essa bactéria ela já está gerando outra bactéria aqui. Desculpa, tá de verde. Já está gerando outra bactéria aqui, certo? E aqui também. E cada bactéria que já está se gerando, ela está se gerando automaticamente, que se aproxima do nosso problema inicial. Como se você pudesse fazer isso uma coisa infinita. Na verdade, infinitesimalmente... quer dizer, infinitamente pequena, uma coisa infinitesimal. Cada bactéria, no começo do processo de geração, já começa a gerar uma nova bactéria, tá certo? Isso é uma coisa muito mais natural e que se aproxima vamos dizer assim, da realidade, né? Dos fenômenos que a gente estuda. Então, a constante de Euler é importante por causa disso. Ela, na verdade, ela representa o máximo que você pode compor, tá ok? A multiplicação de alguma coisa em um determinado espaço de tempo. Ela é como se fosse a composição máxima que você pode obter. A composição infinita naquele mesmo espaço de tempo. Porque se você vira aqui os seus juros, em todos os casos você teve 1 ano, não é verdade? Com a mesma multiplicação total, vamos dizer assim, você esteve multiplicando por 2. A gente sempre foi pegando esse 100% e quebrando ele em várias partes. E o máximo que a gente obteve foi a constante de Euler. Isso aí é uma ideia que eu queria passar para vocês, porque, pelo menos para mim, nunca foi apresentado isso. Primeiro foi apresentado que a constante de Euler é responsável pelo log natural, e depois me apresentaram isso aqui, já no ensino superior, e eu nunca soube direito para que ela serve. Então ela serve para isso aí. Pelo menos eu espero que tenha deixado um pouco mais claro qual que é a utilidade dela. Para ver as coisas num constante crescimento crescente, vamos dizer assim. O que está crescendo já está se multiplicando. Não é uma coisa que acontece em escada. É uma coisa que acontece de forma gradual e paulatina. Tá ok? No próximo vídeo a gente vai aprender a manipular isso aqui para resolver contas, vamos dizer, que é o que realmente importa no ensino superior. Pelo menos para se formar. Claro que não é o que importa mesmo para os estudos. Tá ok? E algumas outras coisas como o segundo limite fundamental. Tá bom? Muito obrigado. Tchau.